Bom, o MATLAB, né, essa versão que eu tenho aqui, a R2017B, né, existem versões mais novas e tudo mais. Para vocês abrirem a Toolbox no MATLAB, só lembrando que o manual que tem, até inclusive na plataforma, no Moodle, tá? Essa é um manual antigo, porém, a forma de acesso ainda do Fuzzy ainda é muito parecida, tá? É um antigo, porém, é totalmente execuível vocês utilizarem esse tutorial ou tirarem dúvidas com ele, tá? Então, nós temos essa característica, né, onde você abre, né, o MATLAB, e na janela de comando, na Commands Window, você vai simplesmente digitar fuzzy e dá Enter. Quando você digita fuzzy e dá Enter, ele abre essa toolbox. Professor, eu posso fazer tudo via linha de comando? Pode, tá? Ele não impede que vocês executem, por exemplo, tudo isso que vocês queiram fazer via linha de comando. Se vocês quiserem programar tudo via linha de comando, vocês podem. Eu sugiro que vocês utilizem a toolbox, né, da Fuzzy Logic que o MATLAB já traz. Assim como eu falei para vocês que o Scilab, né, tem a ferramenta onde você programa tudo na mão. Porém, ela não tem uma toolbox, pelo menos eu não conheço. Mas o Scilab, por ser gratuito, talvez seja interessante também. Mas vocês, como são alunos de engenharia, de alguma forma, vocês podem ter tido sempre acesso ao MATLAB, tá? Então, aqui nós temos algumas características, né, toda vez que a gente fala do MATLAB em si, né, então, para carregar ele, é só digitar fuzzy, ele vai abrir isso daqui, porém, ele não é uma ferramenta muito, vamos dizer assim, simples. Por exemplo, eu criei aqui, por exemplo, eu quero abrir algum arquivo, eu quero carregar, né, algum arquivo pela toolbox. Então, você primeiro vai ter que executar o fuzzy, ele vai abrir a toolbox e, eu fechei sem querer, e você vem aqui, e para você abrir, você vai vir aqui em import, né, from disperse ou from file, né, e pegar aquele arquivo que está salvo no computador. Então, é como se ele não tem aquele open que vocês já conhecem, que vocês já devem ter visto em outros lugares, né? Então, é como se você estivesse toda hora importando, né? Ou new fiz, lembrando, importante, lembra que a gente falou que existem dois modelos, né? Mandane e o Sugeno, então você pode, por exemplo, fazer o mais clássico, né, é o Mandane, né, o que a gente mais utiliza. Mas você pode, por exemplo, de repente, querer criar um Sugeno. Nesse caso aqui, igual eu falei para vocês, no caso, o Sugeno permite apenas uma saída, né, enquanto que o Mandane, né, permite mais de uma saída, né. Nesse caso aqui, ele faz essa verificação. Então, toda vez que vocês criam um fuzzy, deixa eu só ficar com apenas uma janela aberta, tá? Não. Então, eu vou abrir meu fuzzy, aí ele dá um untitled, né, quer dizer, você não salvou ainda, então, se vocês quiserem, tomem cuidado só com relação a isso, se você quiser salvar ele, de estar mexendo com ele, trabalhando, sempre tomem cuidado para vocês salvarem aquela informação, né? Então, aparece essa tela inicial, né? Essa figura, ela mostra o modelo Mandane, né, que foi o que eu criei, que é o padrão por default, onde eu tenho cada entrada fuzzy vai ter uma saída fuzzy, eu tenho o conceito, né, de fusificação, né, o módulo, né, de fusificação, onde eu tenho as variáveis linguísticas, aqui, e aqui eu tenho, no caso, as minhas variáveis de entrada, né, então eu tenho o conceito, né, na minha base de regras, e a minha defusificação. Aqui eu colocaria minhas variáveis de entrada, aqui é o processo, né, a minha base de regras em si, né, Nesse caso aqui, percebam que eu estou sem nenhuma, não vai aparecer nada nas minhas regras, porque eu ainda não cadastrei as minhas variáveis de entrada, que esse amarelinho aqui. E a minha saída, que seria a minha resposta. Então, a ideia dele, do conceito de fusificação, né,
esse Mandani aqui, ele vai estar sempre relacionado com aqueles métodos, né, de inferência, né, por exemplo, o mínimo, o produto, né, se for um método E, se for um método OU, né, o máximo, o PROBOR, no caso, qual a implicação, qual que é a agregação, e qual que é a defusificação. Lembra que a gente falou da defusificação, quando a gente falou teoricamente, onde a principal, né, no caso é a centroide, né, a MON e a LON e a SON também, e você também pode padronizar ela, criar um novo método, né, mas geralmente a gente trabalha com a defusificação, geralmente centroide, ou se vocês quiserem trabalhar com aquela média, né, ou o valor mais alto da média, isso aqui são as características onde você coloca, tá, essa que seria o método de resposta, né. Esses de cima aqui, no caso do método de inferência, e a defusificação, que é o cara que vai ser a saída da minha rede em si, tá? A característica, né, por exemplo, eu quero adicionar minhas variáveis de entrada, né? As minhas variáveis de entradas, elas estão relacionadas aqui, nesse amarelinho. Quantas variáveis de entrada eu posso ter? Quantas vocês quiserem, porque dependendo da modelagem do problema de vocês podem ter mais de uma possibilidade. Então, vem aqui, File, New File, Edit, adiciona a variável, Input, que seria o amarelinho, ou Output, que seria de saída, né? Então, você vem aqui, adiciona a variável, Input. O que ele fez? Ele já vem, por padrão, com uma variável de entrada. Se você vem aqui e coloca input 1 e adiciona mais uma entrada, então ele já fala assim, ó, eu tenho duas variáveis de entrada, então ele aparece a informação aqui. Vou aqui, edit, adiciona variável de entrada. Não quero essa variável não, então seleciono ela, percebam que ele sempre fica vermelho, e vou e removo a variável de entrada. Então, é uma característica, né, do fuzzy que você pode fazer, colocar, adicionar. Eu quero dar nome para minhas variáveis de entrada. Vocês percebem que está input 1 e input 2. Então, se vocês selecionarem ela, vocês podem simplesmente dar o nome aqui, ó. Onde você vai colocar, por exemplo, variável 1, por exemplo, dá Enter, né, ele vai, variável 2, percebam que automaticamente ele, vou colocar variável 2 junto, eu coloquei o espaço, automaticamente ele colocou, ele não permite o espaço, ele já fez a correção. A saída, sem querer, peraí. A saída, só selecionar aqui, saída, né? Pronto, eu dei o nome para as minhas variáveis. Então, tanto da entrada como da saída, vocês podem escolher o nome, né? A ideia de escolher o nome em si das variáveis em si é para dar essa facilidade. Então, o que você vai fazer? A minha variável é 1. Estou na variável 1, agora estou na variável 2, eu estou na saída. Então, percebam que essa tela, à medida que vocês vão clicando, esses métodos aqui, ó, ele vai mudando de nome. Então, você pode configurar cada um deles, tá? Então, essas são características em si da variável. Agora, eu quero definir, lembra que a gente falou sobre o espaço de estado, né? Qual que é essa faixa? Percebam que, por padrão, ele vem um aqui. Para vocês mexerem no desenho, né, dessa variável, qual que seria as faixas de valor, você simplesmente vai dar Enter ou dar 2 cliques, onde aparece todas as variáveis do fuzzy que você fez. Por exemplo, aqui nesse caso, por padrão, né, a variável 1, ele, no caso aqui, sempre lembrando que isso aqui é a parte da pertinência, e esse daqui é a faixa de valores. Nesse caso aqui, o range, né, dele é de 0 a 1, então percebam aqui, ó, de 0 a 1, ele está fazendo essa definição do domínio, né, então ele vai de 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 até 1. Mas se vocês quiserem mudar, por exemplo, aumentar esse range, é só digitar 10, né, automaticamente o que ele faz? Ele faz uma definição de range aqui para aumentar. Tanto eu posso fazer isso para a variável 1,
por exemplo, eu posso fazer isso também para a variável 2. É só simplesmente clicar aqui e vir aqui no range e aumentar para a variável 2 para 10. Então, automaticamente ele muda aqui. Da mesma forma, vocês podem fazer para a saída, é só clicar, né? Por exemplo, para você ter um valor em si, para definir, então, da função em si, né, que você está falando, né, que a gente fala da função de pertinência, né, toda vez que a gente fala, né, dessas variáveis, né, para ter os valores, né, e ter a informação em si das funções que você pode estar colocando e ter a definição de valores. Então, o que acontece aqui? Eu coloquei que a minha variável 1 vai de 0 a 10, esse aqui vocês, a função de pertinência, né, no caso. Essa função de pertinência, ela sempre vai de 0 a 1, né, onde vocês podem também fazer a configuração, né, dessa função de pertinência, onde você vai definir essa faixa de valores que você vai colocar, né? Então, a característica, né, do domínio em si, né, vocês podem, por exemplo, fazer uma função de pertinência, por exemplo, eu vou colocar ela, tá, trim, né, eu posso fazer uma trapezoidal. Outro detalhe, que vocês configuram cada uma delas clicando também, tá? É totalmente, só você clicar, ela fica vermelho, quer dizer que ela tá ali. Então, eu vou mudar todo mundo para trapezoidal, o tipo da função aqui, ó, vou colocar trapézio, ó. Trapézio. O que acontece quando vocês fazem isso? Percebam que os parâmetros aqui, ó, eles vão formar, no caso, quatro pontos, né? Inicial, a pertinência, verdade, vai valer entre, vocês percebem que ele está aqui, no máximo, e a final, que ele vai redistribuir, tá? Então, essa é uma função de pertinência, por exemplo, aqui eu coloquei que é uma função, a variável 1 está com a função de pertinência trapezoidal. Porém, se vocês não se esqueçam que a gente pode ter, por exemplo, assim, sigmoidal, a gente tem aqui vários tipos de função de pertinência. As que a gente mais utiliza é essa trim e a trapézio, né, principalmente dependendo da característica do problema, né, da modelagem, né, que a gente está fazendo essa característica, né. A ideia dela é que aqui vocês vão ter o domínio da variável, né, de entrada, a faixa, né, de início a fim, e cada variável. Aqui eu selecionei esse cara, essa aqui continua como triangular. A minha saída também, vocês podem, por exemplo, falar se também qual que é a função, formato da função de pertinência, né? E o nome de cada características em si, né? Então, a gente aqui, nesse caso, a gente mostrou as variáveis, né? E as formas, né, de função de pertinência que vocês podem estar definindo ali, né? Então, por exemplo, eu quero... um detalhe importante, vou só fechar aqui, close. Eu quero montar a base de regras. A base de regras vocês vão montar aqui, né, onde ele mostra as variáveis, ó, variável 1, variável 2, e vocês, simplesmente para vocês colocarem as variáveis, as condicionais, que as variáveis sempre vão estar dentro daqui do Mondani, né, só dá 2 cliques que ele abre, onde você vai selecionando, né, e vai adicionando regra, né, vem aqui, adicione row, ó, por exemplo, você pode fazer adicione row, lembrando que a conexão pode ser e ou o, e o peso, né, também você pode colocar, e qual que é a saída, então você pode escolher aqui, né, por exemplo, colocar um e, pode colocar um not também, não tem problema, e qual que é a saída, ó, adiciona, e ele vai adicionando. Percebam que, como vocês vão notar, que essas regras, elas têm que ser descritas por você. Então, quer dizer, você tem que estudar o problema para saber se você vai, de certa forma, colocar todas as opções, né, do seu problema, né, todas as saídas ali que elas vão estar modeladas. Então, aqui você tem a forma, né, de criar as regras. Eu vou criar algumas só básicas aqui, close, tá? Eu criei, não mexi aqui, né, nesse caso, em nenhuma característica, né, do meu modelo, né, em si.
Mas aí eu falo assim, eu quero saber como que como que tá os resultados dessa minha regra, né? Onde eu tenho as variáveis, ele faz. Então, você vai vir aqui em View, mandar View Rules, né? View as regras, onde percebam o seguinte, que aqui, ó, a variável, ela vai ser igual a 5, ele vai ter esse valor. Mas tem duas formas de vocês trabalharem com aqui. Vocês podem clicar e arrastar, tá? Onde vocês percebam que ele faz as variáveis e a variável de saída, né, no caso, a saída aqui é 0,154, né, percebam só um detalhe, eu estou fazendo uma coisa abstrata, não defini nenhum nome de nenhuma variável, nem nada desse tipo, simplesmente estou criando as variáveis. A entrada, ela pode ser feita e modelada por aqui, ou simplesmente vir aqui, por exemplo, e digitar 2, 3, por exemplo, e dar um tab, e ele faz a minha saída, tá? Então, ou clicar e arrastar, ou digitar aqui na entrada em si, né? Então, ele mostra a minha saída sempre vai estar aqui, então, dentro da minha função de pertinência ali, que eu vou estar verificando. Então, toda vez que a gente tem essa base de regras, né, em si, vocês podem modelar para ver qual é a saída da minha rede em si. Existe outra forma de você visualizar, né, o conceito de superfície 3D. Eu acho meio estranho, mas onde ele mostra as variáveis, né, e as saídas possíveis em si. No caso, essa variável em si de surface, tanto no MATLAB como no Colab é possível, né, fazer esse tipo de superfície, só que a superfície que eu acho mais simples, principalmente para você ver e ver os resultados, é você modelar dessa forma. Existem alguns exercícios, né, que a gente estava colocando para vocês fazerem, vocês podem, por exemplo, modelar ela no MATLAB e saber os resultados, os valores em cima das configurações, tá? Então, é até uma atividade para vocês trabalharem e brincarem no MATLAB. É uma característica, né, então, do fuzz em si. Eu terminei, eu quero salvar, então você vem aqui, File, né, para ele salvar, ele não é muito espertinho, né, no caso aqui, se você mandar close, ele vai perguntar se você quer salvar. As versões antigas dele tinha, né, a opção de salvar, agora ele retirou nessa versão nova, então, mas para você salvar, é só você fechar, que ele vai perguntar se você quer salvar, você marca que yes, né, sim aqui, e salva o arquivo na forma que você quer. Um detalhe importante, toda vez que a gente trabalha, né, com fuzzy, é que, igual eu falei, ele não é muito simples, então vocês vão vir aqui, por exemplo, se você quiser abrir um arquivo, você sempre abre um arquivo novo dando fuzzy e manda importar ou do workspace lá do MATLAB ou do arquivo, tá? Ou você também pode exportar para um arquivo também, que é uma forma também de você salvar, de alguma forma, em o arquivo FIS, que é a extensão que o MATLAB trabalha com o fuzz em si. Eu prefiro sempre utilizar o toolbox em si, porque facilita bastante, tá? Então, é uma característica interessante e bacana do fuzz. E lembrando também que vocês têm a informação, né, tudo você pode fazer via linha de comando. Eu prefiro sempre que vocês trabalhem utilizando o MATLAB já, o conceito dele de características usando, muito mais simples você usar uma toolbox do que você ficar tentando programar alguma coisa, tá? Agora eu vou montar aqui um modelo, na verdade eu vou explicar para vocês, tá? Já tá montado, tá? Já montei ele aqui. É o cálculo da gorjeta, né, que a gente falou sobre ele. Nesse caso aqui, percebam que é um cálculo linear, percebam que ele utiliza o método Sugeno, né, em si. Então, aqui eu tenho a qualidade da comida, né, eu vou abrir aqui as variáveis, onde percebam que ela é trapezoidal.
Percebam que a qualidade da comida ruim, né? Então, a verdade, até a qualidade da comida até 3, né? 0, 1, 3, 4. Então, o 0 aqui, o 1, o 3 e o 4, ele faz a forma trapezoidal. Então, aqui o 0, que seria uma verdade, ele mantém, né? Porque é o início, né, do meu gráfico. Do 1 ao 3, ele é verdade, então perceba que os pontos centrais aqui são onde estão, é a verdade daquela informação, e o 4, que é o ponto aqui. Ah, e o bom, percebam que, outro detalhe, eu escrevi o nome por exemplo, a minha variável é chamada qualidade de comida, então eu criei ruim, bom e excelente. Então, ruim, aí eu coloquei o bom aqui, e coloquei aqui, ó, 3, 4, 5 e 7. Então, ele começa do 3, né, o ponto, vamos dizer assim, inicial, que seria 0, o valor 0 dele, né, em si, a pertinência 0, e os pontos do meio, 4 e 5, né, aqui 4 e 5, são onde eu falo que a minha função de pertinência está mais próximo da verdade. E o 7 quer dizer que eu estou mostrando que é mais ou menos verdade, ele vai decaindo, chegando a 7, que quer dizer que não, aquilo lá realmente não é verdade. O excelente, né, que é a minha variável, é só clicar nele, né, você clica aqui, ó, excelente, e ele vai mostrar qual que é o meu valor, né, o meu valor é 6, 8, 10 e 11, então 6, 8, né, no caso, e o 10, aí como ele termina aqui, ele não vai aparecer, o 11 ele vai para cá. Minha forma trapezoidal, o nome da minha variável, né, se vocês podem mudar. A faixa de valores do range, no caso, eu coloquei de 1 a 10, é como se fosse uma nota de 1 a 10, então ele vai mostrar. O meu tipo de função eu coloquei trapezoidal, que é uma forma de certa forma de mostrar aquela minha variável. Ah, eu quero agora falar da qualidade de serviço. Então, venho aqui, clico qualidade de serviço, da mesma forma, ela é uma forma trapezoidal, então vocês sempre esperam os parâmetros de 4 pontos. Então, 0, né, que aí, no caso, não tem como ele demonstrar aqui, mas o ponto aqui, ele começa, o 1, né, que é onde ele inicia, o 1, 3 e 4. Se a forma sempre for trapezoidal, sempre vocês vão esperar 4 pontos, tá? Então, vocês não podem esquecer disso. Então, sempre modelar dessa forma. Clicar no bom, só percebam que ele ativou aqui, tá bom? E onde ele vai ficar 3, 4 e 5 e 7, né? Então, quer dizer, ele fez o meu trapézio aqui para falar qual que é o bom. O excelente, né? 6, 8, 10 e o 11, que não está demonstrado aqui porque não está fora do range. É meu excelente. Isso são as minhas duas variáveis de entrada. A minha variável de saída, que é a gorjeta, né? No caso, percebam a diferença quando eu uso o método Sugeno, né? Então, ele vem aqui para uma resposta, né? Ele coloca de 0 a 15%. 0, 5, 7, 10 e 15%. Então, ele mostra de maneira linear. Aí também tem outras formas, né, de colocar. O nome da variável do caso que ele colocou é apenas uma. Então, ele coloca aqui, percebam que, nesse caso aqui, é uma característica do método Sugeno. Vocês poderiam estar alterando isso para a saída do Mandani em si. Eu vou dar aqui, que é uma característica que vocês podem alterar, tá? Eu vou dar um close aqui. E agora eu vou ver as regras. Então, se a qualidade da comida é ruim e a qualidade do serviço é ruim, então a gorjeta é 0%. Então, ele veio aqui, né, ruim, ruim, e qual o valor do percentual? Ah, mas se ele, no caso aqui, a modelagem que foi feita é ruim, né, e qualidade de serviço é bom. Então, ele está tentando modelar todas as opções. Então, ele colocou 5%. Ah, se a qualidade da comida é ruim e o serviço é excelente, a gorjeta é 7%. Ah, mas eu não quero que seja assim. É só modelar as regras, gente. Aqui, se a qualidade é boa e a qualidade do serviço é ruim, também é 5%. Se a qualidade é boa e o serviço é bom, lembrando que tudo isso daqui vocês têm que ir selecionando aqui, tá? E adicionar a regra. Por exemplo, percebam que aqui ele tem um none aqui, né? Por exemplo,
que vocês, no caso, que quer dizer, não atingiu nenhuma daquelas regras, você vem aqui, por exemplo, adiciona as regras sempre assim. Então, seleciona a opção, seleciona, por exemplo, excelente, aqui eu acredito que tem todas, excelente, ruim, bom, excelente, né? Que seria, eu vou excluir, ó, vou ver aqui, deletar a regra, e vou adicionar ela de novo. Excelente, excelente. Então, se a qualidade de comida é boa e a qualidade de serviço é boa, você vem aqui e adiciona a regra, que vai ser o percentual maior, 15%, adiciona a regra, e todas as informações estão aqui colocadas dessa forma. Então, aqui no caso, vocês percebam que eu tenho 10 regras, tá? Essas 10 regras, ela tenta modelar da mesma forma melhor o problema. As conexões também, se isso aqui é E ou O, então isso também vai depender do problema que vocês tiverem. Ou se vocês quiserem usar o NOT também, né, fazer a negação em si, vocês também podem adicionar, tá? Então, percebam que a característica, né, do método método é mínimo, né, do método é máximo, mas percebam que vocês podem estar utilizando, isso aqui é o padrão dele, né, mas vocês podem, por exemplo, usar o produto para o E, né, para tentar, de certa forma, melhorar aquilo. A defusificação, como ele é um método sugeno, ele tem esses, no caso, é só essas duas opções. Se vocês estiverem trabalhando com um método, com o método do Mandani, ele é um pouquinho diferente. Então, você vem aqui, faz as características, para eu ver as regras, vem aqui, view, rows, né? Que aí você tem aqui, ó, no caso aqui, a entrada que ele colocou é uma entrada 5,5, 5,5, mas, por exemplo, eu vou falar que a qualidade da comida é 5, mas a qualidade do serviço é 8. Percebam que, no caso, a gorjeta, né, a resposta da gorjeta é igual a 10, né? Quer dizer que eu vou dar uma gorjeta de 10%, né? Ah, mas a minha qualidade da comida é 5 e qualidade do serviço é 3. A gorjeta já é 5%. A minha qualidade do serviço é 2, né? E da qualidade da comida é 2 e minha qualidade de serviço é 3. Não, 3 não, vou colocar 1. Qual que é a minha gorjeta? 0%. Ah, o meu serviço, vamos tentar o máximo, é 8 e 9, né? De comida 8 e de serviço, no caso, 9. Minha gorjeta é de 15%. Percebam que a forma dele calcular, ele calcula, ele coloca graficamente, lembrando que isso daqui são as 9 regras, né? Se vocês tiverem 20 regras, 30 regras, todas vão aparecer aqui, e ele coloca, ele mostra, vocês podem notar que esses 3 caras foram ativados, porque é 8, né, a qualidade da comida é uma qualidade boa dentro da variável, né, que a gente colocou qualidade de comida, e a qualidade de serviço é 9, então quer dizer que ele tem essa regra 3, que pode ser ativada, a regra 6 e a regra 10. Só que percebam que na regra 6, só uma parte dela é verdade, que é a qualidade do serviço. Então, ele vem aqui, né, faz a defusificação, né, no caso. Esse aqui é graficamente, no caso, que ele coloca o valor, né, em si da gorjeta, onde ele calcula de 15%. Lembrando que esse é um método sugeno, né, o que vocês podem fazer agora é também mudar esse método para o método Mandani, que, no caso, nos traz, né, a opção de cálculo de gorjeta, nesse caso, de uma maneira onde você vai usar, da mesma forma que tem a saída aqui, você vai ter essa saída aqui de faixas de valores. Porque percebam que quando vocês utilizam o método sugeno, vocês trabalham com esse conceito aqui da gorjeta, ele é único, quer dizer, ele só tem uma saída, é uma saída única, ou 0, ou 5, ou 7, ou 10, ou 15%, tá? Então, ele é o que a gente chama de tipo linear, tá? Então, a ideia, por exemplo, para vocês treinarem, é pegar esse mesmo cálculo de gorjeta e tá fazendo ele no método Mandani, tá? Então, vocês podem pegar e trabalhar ele no método Mandani, que é uma característica para ver se existe por exemplo, alguma diferença de resultado final daquilo, tá? É uma característica que vocês podem, por exemplo, estar fazendo. Bom, gente, por hoje, para a parte do MATLAB,
é mais ou menos isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, tiverem alguma, tem bastante material de apoio, mas vocês podem me chamar alguma coisa, se vocês precisarem de alguma, verificar algum problema, mas eu gosto muito do Toolbox do MATLAB, por ele ser um pouquinho intuitivo. Alguns detalhes dele para abrir, carregar ou salvar o arquivo é meio chato, mas ele é interessante porque você consegue trabalhar de uma forma bem interessante com ele.